Graça e paz, irmãos. Uma alegria poder compartilhar com vocês mais uma vez a palavra do Senhor. E gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Números, capítulo 35. E eu gostaria de falar nessa manhã sobre as cidades refúgios, as cidades que Deus separou e preparou para servir como refúgio a todos aqueles que estivessem sendo perseguidos pelo vingador de sangue. Números 35, de 9 até 34, diz assim a palavra: Disse também o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolham algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que ninguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para julgamento perante a comunidade. As 6 cidades que vocês derem serão suas cidades refúgio. Designem 3 cidades de refúgio deste lado do Jordão e 3 outras em Canaã. As 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros residentes e para quaisquer outros estrangeiros que vivam entre eles, para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá. Se um homem ferir alguém com objeto de ferro, de modo que esta pessoa morra, ele é assassino, o assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos uma pedra que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino, o assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos um pedaço de madeira que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino, o assassino terá que ser executado. O vingador da vítima matará o assassino, quando o encontrar, o matará. Se alguém com ódio empurrar uma pessoa premeditadamente ou atirar alguma coisa contra ela de modo que ela morra, ou se com hostilidade der-lhe um soco provocando a sua morte, ele terá que ser executado. É assassino. O vingador da vítima matará o assassino quando encontrá-lo. Todavia, se alguém sem hostilidade empurrar uma pessoa ou atirar alguma coisa contra ela sem intenção, ou se, sem vê-la, deixar cair sobre ela uma pedra que possa matá-la, e ela morrer, então, como não era sua inimiga e não pretendia feri-la, a comunidade deverá julgar entre ele e o vingador da vítima, de acordo com essas leis. A comunidade protegerá o acusado de assassinato do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio, para onde ele tinha fugido, e ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Se, contudo, o acusado sair dos limites da cidade de refúgio, para onde fugiu, e o vingador da vítima o encontrar fora da cidade, ele poderá matar o acusado sem ser culpado de assassinato. O acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá voltar à sua propriedade. Estas exigências legais serão para vocês e para as futuras gerações, onde quer que vocês vivam. Quem matar uma pessoa terá que ser executado como assassino, mediante depoimento de testemunhas, mas ninguém será executado mediante o depoimento de apenas uma testemunha. Não aceitem resgate pela vida de um assassino, ele merece morrer, certamente terá que ser executado. Não aceitem resgate por alguém que tenha fugido para uma cidade de refúgio,
permitindo que ele retorne e viva em sua própria terra antes da morte do sumo sacerdote. Não profanem a terra para onde vocês estão indo. O derramamento de sangue profana a terra, e só se pode fazer propiciação em favor da terra em que se derramou sangue, mediante o sangue do assassino que o derramou. Não contaminem a terra onde vocês vivem e onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito entre os israelitas. Amém. Queridos, quando eu e a Vânia construímos o nosso espaço para retiros, e para encontros lá em Vinhedo, nós pensamos em um nome que pudesse sintetizar aquilo que nós idealizávamos para aquele lugar. E o nome escolhido foi Refúgio. Foi pensando nessas cidades refúgio que foram idealizadas por Deus, que foram ordenadas por Moisés e depois executadas por Josué, que nós escolhemos o nome do nosso lugar. Lá em Êxodo, no capítulo 21, versículo 12 e 13, o Senhor disse a Moisés: aquele que ferir mortalmente um homem será morto. Porém, se nada premeditou, e Deus o fez cair em suas mãos, eu lhe fixarei um lugar aonde possa refugiar-se. Segundo a lei israelita, ainda que uma pessoa tivesse matado a outra acidentalmente, num crime culposo, não doloso, o parente mais próximo da vítima tinha o direito de se vingar, tirando a vida do assassino, mesmo de um crime sem a intenção. Então, era grande a importância dessas cidades refúgios para onde o assassino, culposo, não doloso, pudesse se refugiar e ali se proteger da vingança. Por isso, Moisés ordenou em Números, como nós acabamos de ler, que algumas cidades deveriam ser separadas para ser cidade refúgio, para onde essas pessoas poderiam se refugiar e elas ali então seriam protegidas da vingança e seria o seu caso julgado na comunidade. E se caso se comprovasse que ele não matou com a intenção, ele viveria nessa cidade até a morte do sumo sacerdote numa espécie de prisão domiciliar. Ele poderia viver livremente dentro da cidade, mas ele não poderia sair da cidade, porque se ele saísse da cidade e encontrasse o vingador de sangue, o vingador poderia lhe tirar a vida. E aí, então, as cidades refúgios foram estrategicamente dispostas, de modo que aquele que cometeu um crime, ele pudesse chegar nela rapidamente. Fernando, por favor, eu trouxe de Israel para a gente visualizar a localização dessas cidades. Então, Israel é dividido ali pelo Rio Jordão, e você tem 3 cidades do lado do Oriente, 3 cidades do lado do Ocidente, 2 cidades, então, no Sul, 2 cidades no Centro, 2 cidades no Norte. Então, em qualquer lugar que o assassino estivesse, que houvesse cometido o crime, ele poderia, então, chegar rapidamente em uma das cidades refúgios. A cidade murada, a cidade com portões, justamente para proteger a entrada do vingador. O assassino chegaria, os anciãos ouviriam do alto do muro a sua história e julgariam se deveriam deixar que ele entrasse e fosse acolhido. Caso contrário, ele era entregue na mão do vingador de sangue. E então Números diz para que fossem designadas 3 cidades de refúgio, uma a leste do Rio Jordão, outra a oeste do Rio Jordão. Pois bem, muito obrigado, Fernando. Não bastava apenas as cidades refúgio fossem bem dispostas, bem localizadas. Era também necessário facilitar o acesso a elas. Era importante que o caminho estivesse livre. Por isso, Spurgeon, em um dos seus sermões, diz
que os anciãos da cidade, de tempos em tempos, eles passavam pelos principais acessos da cidade, para poder se certificar que as pontes estavam intactas, que não havia obstrução no caminho, tudo isso para facilitar a chegada daqueles que precisavam se refugiar nessas cidades. As cidades de refúgio serviam para acolher aqueles que cometeram assassinato e que não tinham mais um lugar na sociedade. Por isso eu brinco que o refúgio, principalmente lá em Vinhedo, é o lugar para quem não tem mais lugar. É o lugar onde a pessoa pode ser acolhida, mesmo que ela não encontre mais nenhum outro lugar onde isso possa acontecer. Em Deuteronômio, no capítulo 19, a partir do verso 11 e 12, Moisés escreve: Mas se alguém odiar o seu próximo e ficar à espreita dele, e atacá-lo e matá-lo, e fugir para uma dessas cidades, as autoridades da sua cidade mandarão buscá-lo na cidade refúgio e o entregarão nas mãos do vingador da vítima para que morra. Então, para os assassinatos dolosos, não havia perdão. O assassino que matou intencionalmente, que colocou armadilhas, que fez a espreita, que tinha intenção de matar, ele não tem um espaço de perdão, ele deveria morrer pelas mãos do vingador de sangue. Números 35, 33 diz que a terra não deveria ser profanada, por isso o derramamento de sangue profana a terra. E só se podia fazer expiação pela terra derramando o sangue do assassino. E eu quero que vocês gravem esse ponto, porque eu quero voltar nele no final da nossa meditação, da nossa reflexão. Porém, então, se o crime não fosse premeditado, o assassino poderia se beneficiar da proteção das cidades refúgio. Para isso, então, ele correria à cidade mais próxima, contaria a sua história ali no muro, prostrado diante da porta, os anciãos ouviriam e aí facilitariam a entrada dele ou não. As cidades refúgio eram bem fortificadas e muradas, e assim, então, a pessoa que ali se refugiava estava protegida. Se o veredito fosse favorável, o acusado era acolhido na cidade, aonde o vingador não poderia entrar ou lhe fazer mal algum. Mais tarde, haveria o julgamento. E uma vez o assassino julgado inocente de um crime doloso, ele teria que viver abrigado na cidade refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente após a morte do sumo sacerdote, que estava vigente no momento em que ele cometeu o crime, é que ele poderia ser livre e voltar para a sua propriedade e seguir a sua vida da onde ela havia parado. Porém, caso o assassino saísse da cidade, mesmo tendo sido declarado inocente da morte, do crime doloso, se ele saísse do refúgio, ele perderia toda a proteção e ele poderia ser assassinado sem que o vingador de sangue fosse culpado de um homicídio. Então ele tinha que viver ali recluso. A cidade de refúgio, ela protegia tanto os israelitas naturais, como também protegia o estrangeiro que ali vivia. E aí então a gente começa a pensar alguns desses detalhes para entender o que isso significa, o que isso tem a ver conosco. Números, capítulo 35, 28, diz que ali na cidade de refúgio, aqueles que cometeram o crime sem a intenção, culposo, mas não doloso, deveriam permanecer até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com óleo santo. Somente depois da morte do sumo sacerdote é que ele poderia seguir a sua vida. Assim, então, nós lançamos um pouco de luz sobre uma das mais belas expressões das Escrituras Sagradas. São aquelas expressões que fazem referência a Deus como nosso refúgio. O Salmo 9, versículo 9 diz: O Senhor é refúgio para os oprimidos. Salmo 91, verso 9 diz: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, mal algum o atingirá.
O Salmo 118, verso 9, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. O Salmo 119, verso 8, é melhor confiar no Senhor, é melhor fazer do Senhor o nosso refúgio do que confiar em homens. O Salmo 90, verso 1, diz: Senhor, Tu és o nosso refúgio para sempre, de geração em geração. Provérbios 10, 29 diz: o caminho do Senhor é refúgio para os íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Salmo 46, verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. E o Salmo 34, verso 8: Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado e feliz é aquele que nele se refugia. A cidade refúgio é uma tipificação do Cristo. Elas são sombras de uma realidade muito superior que viria algum tempo depois. Talvez você me pergunte como nós hoje podemos entrar nessa cidade refúgio chamada Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho que nos conduz a esse refúgio chamado Deus é o próprio Cristo. E cabe a nós, anciãos e anciãs dessa cidade, cuidar para que o acesso a esse caminho, a esse Deus, a essa cidade, esteja livre. Livre de obstáculos. Que os vales sejam aterrados, que os montes sejam aplainados e que ninguém tenha dificuldade extra de entrar nesse refúgio que é Deus. Nós devemos cuidar para que o evangelho não seja adulterado, para que preceitos descritos como lá em Colossenses, não rele, não toque, que Paulo diz que tem muita aparência de sabedoria, mas que não tem valor nenhum contra a sensualidade, sejam colocados como obstáculos para aqueles que querem chegar a Cristo. Porque a porta por si mesma já é estreita, o caminho é apertado. Nós não podemos criar mais dificuldades do que aquelas que são naturais ao Evangelho. E nós estamos vendo que muitas misturas ao Evangelho estão afastando as pessoas dessa cidade refúgio. E uma vez que eu chego a essa cidade, como é que eu posso entrar? Antigamente as pessoas paravam na muralha e contavam a sua história. Mas e hoje? Como é que eu faço para entrar? A palavra de Deus diz que Jesus mesmo disse: eu sou a porta por onde as ovelhas entram. Aqueles que entrarem por mim encontrarão pastagem e estarão a salvos. Já não preciso mais contar a minha história para os anciãos, porque a própria palavra de Deus diz que um coração arrependido e um espírito aquebrantado, esse o Senhor não despreza. E uma vez entrando na cidade refúgio, que é o próprio Cristo, saiba que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há mais nenhuma condenação, já não há mais nenhuma possibilidade do vingador de sangue pôr a mão sobre a sua vida, porque aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação pesa sobre eles. Apocalipse 12:10 diz: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Mas o assassino usufruiria do pleno perdão somente quando o sumo sacerdote morresse. E depois da morte de São Patério, algumas pessoas foram olhar os seus apontamentos e os seus escritos e encontraram nos seus escritos uma analogia muito interessante, porque ele escreve assim sobre essa passagem bíblica. Ele diz: o que quer dizer que o homicida, depois da morte do sumo sacerdote, retorna ao perdão?
senão que o gênero humano, tendo pecado, conduziu a si mesmo à morte. Recebeu o perdão do seu pecado depois da morte do verdadeiro sumo sacerdote, sem dúvida, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Agora eu quero voltar ao ponto que eu tinha deixado em aberto, que é o caso do assassino doloso. Números 33 diz que aquele que matou intencionalmente deveria ter o seu sangue derramado, porque não se faria expiação sobre a terra que foi amaldiçoada pelo derramamento de sangue inocente. Deus havia mandado entregar o assassino intencional nas mãos do vingador, para que a terra não fosse amaldiçoada. E a única forma de expiar a terra, então, seria com o derramamento de sangue do assassino. Se a história parasse aqui, tudo seria muito triste. Mas lembre-se de que a cidade refúgio, lá em Israel, aquelas 6 cidades, apenas era uma sombra daquilo que viria. E o que viria, sim, isso seria perfeito. Por isso, Jesus Cristo tomou o nosso lugar e assumiu as nossas culpas, assumiu os nossos crimes dolosos, assumiu as nossas culpas intencionais. E ele, com a sua morte, quando morreu em nosso lugar, fez a expiação da terra, e todos os assassinos, culposos ou dolosos, todos os pecadores, agora podem nele se refugiar. Já não há mais uma categoria de pecadores ou de assassinos ou de criminosos que estão excluídos do perdão de Deus. Todos aqueles que cometeram os seus crimes, e não importa quais crimes são, eles podem entrar no refúgio que é Deus. E se refugiar em Deus apenas é acreditar na obra vicária de Cristo. Mas além disso, nós podemos ter passos práticos a respeito desse refugiar-se em Deus. Lembre-se que o assassino não poderia se aventurar fora do refúgio, porque se o vingador o pegasse, ele estaria numa situação de dificuldade, de aperto. Eu acredito que além de nos refugiarmos em Deus, colocando a nossa fé na obra vicária de Cristo, na obra expiatória que Cristo fez, nós também devemos nos refugiar em Deus, buscando abrigo à sua palavra. Provérbios diz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Veja a tentação de Cristo. Ele foi tentado, mas ele buscou refúgio aonde? Na palavra. Diante das tentações que o diabo lhe impôs, fossem elas físicas, fossem elas emocionais ou fossem elas materiais, Cristo se refugiou em Deus, permanecendo na sua palavra. Quando as tentações vierem, sejam elas quais forem, internas ou externas, se refugie em Deus. Não se aventure para fora do seu refúgio, porque o seu refúgio é o Senhor. E eu quero terminar essa reflexão citando para vocês Hebreus capítulo 6, verso 18. Sejamos, irmãos, firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomarmos posse da esperança que a nós está proposta. Que quando nós pensarmos, Deus é o meu refúgio, que agora a gente possa ter uma ideia da complexidade do que é essa afirmação. Porque quando eu digo que Deus é o meu refúgio, eu me assumo como um criminoso, que não encontra em nenhum outro lugar a possibilidade de ser protegido. Que a gente possa encontrar em Deus este refúgio seguro, esse abrigo certo, não só para nós, mas para toda a humanidade, que nele pode ser perdoado, em nome de Jesus. Amém.